Vamos então falar das notícias da semana, porque vai rolar rinha de editoras. Basicamente, o Eternauta, né, obra clássica, né, o maior quadrinho argentino de todos os tempos, está em leilão no Brasil. Galera, finalmente, nós vamos ter uma edição bacana de Eternauta por aqui. A última publicação foi pela Martins Fontes, tem mais de uma década, e era uma edição em capa cartão, sei lá, eu acho que não era tão funcional. E vocês estão vendo aqui na tela uma versão remasterizada recente, que saiu ali na Argentina, e nossa, eu realmente preciso. Então, eu postei nas redes sociais essa novidade, né, que os direitos do quadrinho estavam em disputa nesse momento, e duas editoras se manifestaram na postagem. Primeiro, o Thiago, a Comic Zone, na verdade, né, o próprio perfil da editora, e o Thiago no Twitter, colocaram olhinhos arregalados pro Eternauta, e o Daniel, do Pipoca Nanquim, também na minha postagem no Instagram, colocou uma mãozinha tipo, está disponível, né? Os direitos estão aí. Aí pediram pra ele trazer, né? Galera, você tem que ver, a postagem é basicamente uma chuva de comentários de gente, não, sai pela figura, sai pela Comic Zone, Pipoca Nanquim, sei lá, Companhia das Letras. E aí pediram pro Daniel. E ele falou que é um sonho do Pipoca, né? Um sonho dele como editor, desde o primeiro dia que ele abriu uma editora. Então, vamos ver, né? A briga vai ser boa. Eu imagino que a editora que pegar os direitos do Eternauta vai esperar o lançamento da série da Netflix, que aí a gente tem esse pequeno teaser. Ela tem 6 episódios, foi filmada em Buenos Aires, mas ainda não tem uma data específica de estreia. Cara, imagina que legal, né? A gente ter o hype da série, uma publicação, né, no formato que o Eternauta merece, vai ser bem, bem legal, né? Quem vocês acham que vai levar os direitos desse quadrinho? O que eu achei mais legal nessa edição é essa página aqui, ó, peraí, aqui. Ó, vocês estão percebendo que o personagem clicou no botão do like, ó, é bem naquele quadro ali da direita. Lembrando que eu não faço esse programa sozinho, na verdade ele tem o patrocínio de catarse.me/2quadrinhos, e aqui vocês estão vendo a programação dos últimos clubes de leitura. Nos últimos meses passaram pelo 2 quadrinhos Chico Barney, Belly Félix, Sidney Guzman, né, no último sábado, e foi muito bacana. Então se você quer tirar o quadrinho da estante e discutir com uma galera muito legal, participar de um grupo, sabe, tipo pegar indicação, ficar por dentro do que está acontecendo no mundo dos quadrinhos, entra no Catarse, tá, por 25 pila, tu já consegue apoiar um projeto legal e sincero, que é o 2 quadrinhos, e ao mesmo tempo, né, tem sorteio também de gibi, tem muita recompensa. Conheça o Duende. Essa semana a Marvel, ela liberou a capa da edição número 2 do Ultimate Homem-Aranha. Galera, sempre que tiver alguma atualização de Homem-Aranha Ultimate e Batman do Grandpa, eu vou comentar aqui no canal, tá? São séries que está todo mundo discutindo. Primeiro legal dessa imagem é que a gente tem o primeiro vislumbre do Peter Parker mais velho no traço do Marco Quequeto, né, que é o desenhista da fase Ultimate nova. E olha só que legal o uniforme do Duende Verde, né, todo tecnológico. Não faço ideia quem vai ser o Duende dessa vez, não sei se vai ser o Osborn, se vai ser o filho dele, eu tô bem curioso. Mas o que eu achei bacana é o conceito, no sentido de que, ok, esse Peter Parker ele tem família, ele é mais velho, né, ele vai ser uma versão diferente, mas eles estão tentando trazer elementos clássicos, né. Primeiro o uniforme do Homem-Aranha, ele tá bem dentro do padrão, ele não reinventa a roda. O próprio Duende Verde também é o inimigo mais, né, clássico do personagem. Vai ter vídeo no canal, tá? Podem aguardar, vai ter vídeo assim que isso for publicado. Vocês vão ver a minha cara de felicidade, né? Sei lá, eu tô com expectativa, eu acho que é muito difícil eu não gostar. Na sequência a gente tem que falar sobre o Geoff Johns, que vem de novo ao Brasil pra CCXP, né? A primeira vinda desse roteirista foi no FIC de 2013, eu não fui, fiquei mega triste. Vários amigos meus têm lanternas verdes aí autografados. Esse vídeo não é para apresentar a carreira do Geoff Johns nem nada, vai ter um programa sobre o que levar para autografar na CCXP, e aí eu vou citar alguns quadrinhos, mas é um dos grandes arquitetos dos últimos anos da DC, né? Tanto pelo Lanterna Verde, últimos anos, né? Já faz um tempo, na verdade, mais de 10 anos. Mas enfim, né? Aquaman, o Relógio do Juízo Final, é um gigante, e um ponto legal é que ele tá com uma nova empresa, a Ghost Machine, ele saiu da DC, e na verdade ele não só saiu da DC, né? Ele levou uma galera, né? Gary Frank, Jason Fabok, e aí vai ter uma edição especial apresentando esse universo novo de personagens para quem for lá no stand da Chiaroscuro. Essa vinda do Geoff Johns, eu interpreto ela como uma... como é que se diz? Uma medida de contingência, né? Geralmente, quando tem algum cancelamento num grande evento, eles procuram trazer alguém para, entre aspas, compensar, né? Para trazer algo de interessante, ao mesmo tempo que anunciam a não vinda, né, de algum nome grande. Então, a má notícia é que Tom King e Mitch Gerads não vêm ao evento, né? Eles cancelaram. A justificativa é a agenda de trabalho.
E, pô, é triste porque a Panini fez tudo certo, né? A Panini vai republicar o Senhor Milagre nessa edição que vocês estão vendo, né? Eu coloquei a capa da edição de luxo e... Bom, né? O cara não vai estar, os dois não vão estar no evento. Agora vamos pro momento jabá dos brothers. Meus queridos amigos Giovanni, Yuri e Caio, eles estão reformando o canal antigo do Caio e agora surge o Página Tripla. Galera, esse é um canal muito bom para quem acompanha esse universo de... mais focado na carreira de quadrinistas internacionais, né? Aqui eles entrevistaram o Luciano Vecchio, que é um quadrinista argentino que vem para a CCXP esse ano, e o Caio ele tem uma vasta experiência, porque ele já entrevistou o Mark Waid, sei lá, o JMD Mattheis, ele tem um canal focado em entrevistas com quadrinistas gringos, então tem link aqui embaixo, tá? Tu pode seguir o canal dos caras, que eu acho que vai ser bem, bem bacana. Isso tem nome, Covardia. Essa fala, ela não é minha, na verdade é do designer Vicente Pessoa, que usou o Midjourney para ilustrar essa versão do Frankenstein que vocês estão vendo aqui na tela, que saiu pela editora Clube de Literatura Clássica. Essa foi a grande polêmica da semana. Cara, todos os principais portais de notícia falando sobre isso, porque essa edição do Frankenstein foi semifinalista do Jabuti e acabou sendo desclassificada justamente pelo uso de inteligência artificial. A gente vai aqui ver todas as repercussões dessa notícia, a gente vai ver um pouco das imagens, mas primeiro de tudo, vamos dar uma olhada no que a Câmara Brasileira do Livro, que organiza o Jabuti, falou sobre essa desclassificação. As regras da premiação estabelecem que casos não previstos no regulamento sejam deliberados pela curadoria, né? Então, basicamente, o que não está nas regras, a curadoria pode debater, porque obras com inteligência artificial na sua produção não estavam contempladas nas regras. Aí mais embaixo eles complementam dizendo que o uso dessa ferramenta vai ser deliberado, né, na organização para as futuras edições desse prêmio tão importante e tão representativo aí para a literatura brasileira. Chegou a rolar uma carta aberta de escritores, ilustradores e profissionais do livro para a CBL. Ó. IA não é autor. Você deve estar percebendo que a gente está vivendo um momento onde várias classes de trabalhadores estão se mobilizando contra a inteligência artificial. E assim, eu entendo que muita gente tem um discurso do mas a evolução da sociedade, sei lá, as locadoras de DVD se extinguiram, né, por conta da Netflix, então é um processo natural. Mas galera, o que a gente está vendo aqui é a extinção de inúmeras profissões ao mesmo tempo, né? A possibilidade de extinção. Eu estava vendo uma discussão, por exemplo, sobre a profissão de tradutor, porque pode chegar num ponto onde a editora usa inteligência artificial, traduz tudo, depois coloca alguém para revisar, né, para ver se tá batendo tudo certinho, e era isso, sabe? Então lá se vai a profissão do tradutor. Cara, ainda se a gente pensar na dimensão de um prêmio de literatura, colocando um robô contra seres humanos, é como, sei lá, na tua empresa tu ter o funcionário do mês, e aí tu chega lá né, e tem uma fotinho na parede e ganhou a maquininha do PicPay, né, como o grande funcionário que mais trabalhou na empresa. Vocês estão vendo aí a ilustração do Frankenstein, que tem dentro do livro, e assim, isso é público, tá? A editora em nenhum momento tentou esconder o uso de inteligência artificial, teve live, inclusive, onde eles falaram que o conceito é justamente mostrar o monstro sendo criado, né? Como o Frankenstein ele é composto por várias partes de vários seres humanos, teoricamente usar o Midjourney, que também pega imagens de vários ilustradores, seria algo conceitualmente interessante para a proposta do livro, né? E aí a gente tem a discussão de direitos autorais, né? Porque o Midjourney, na verdade, ele pega imagens da internet sem a permissão dos devidos ilustradores e usa aí, né, de qualquer forma. Mas eu acho que o que mais pegou aqui é que a gente está falando de uma obra feita com ilustrações de IA que passou em várias etapas. Tipo, ninguém percebeu o uso de inteligência artificial, né, nesse Frankenstein. Então, tem mérito, sabe? E aí tu vai dizer, ok, não é arte. É claro que não dá pra ter um Frankenstein com o mesmo rosto o tempo todo. Então, vocês podem ver que ele muda, né, de uma ilustração para outra, justamente porque foi usado aí o Midjourney, né? Que ele tá com uma cara meio de caveira, embora o estilo artístico seja o mesmo, né? A própria atmosfera é a mesma. E agora a gente tem que falar do André Dahmer, que é um cartunista muito, muito famoso, e ele foi um dos jurados na categoria Ilustração do Prêmio Jabuti desse ano. Então ele disse que ele avaliou o Frankenstein, ilustrado pelo Vicente Pessoa, né, com inteligência artificial, que agora está entre os finalistas. Ele mostra que, bom, primeiro ele diz que ele ficou impressionado com as ilustrações, que são muito, muito bonitas, e aí ele comenta que os créditos do livro mostram aqui, ó, Vicente Pessoa e Midjourney, então era algo público pro prêmio, mas o André vai falar que ele não tinha conhecimento do Midjourney, ele não sabia o nome da ferramenta, então meio que para ele não significava nada, ele não via como um problema. Diz também que outros jurados também não perceberam
o uso dessa outra ferramenta. E, cara, a coisa vai ficar muito pesada, né? Eu acho que dá pra dizer que o André Dahmer ele foi meio cancelado pela maior parte dos artistas, né? Porque ele propõe aqui, por exemplo, que no futuro o prêmio tem uma categoria de inteligência artificial e uma categoria para livros feitos normalmente, né? Ele diz que alguns museus ao redor do mundo, por exemplo, já reconhecem imagens geradas dessa forma como obras de arte. Tá, mas calma que a gente ainda tá na metade da notícia. Essa é uma live que rolou essa semana, onde a própria editora entrevistou o Vicente Pessoa para ele falar sobre a polêmica toda e, nossa, o cara... Chamar de polêmico é o mínimo, assim, o cara... Nossa, o que ele falou? Primeiro tem aquela frase que eu comentei no começo, né, que isso tem nome, é covardia. Ele comparou o que aconteceu com ele com a revolta da vacina, né, das pessoas não quererem aceitar a modernidade, chamou os artistas de fetichistas por citarem que, mas é só porque eu não estou usando papel. Isso é um problema. Disse que quem fala sobre isso não entende de ilustração e da realidade da produção artística. Comentou, inclusive, se o Jabuti vai fazer auditoria para saber se outros ilustradores também não usaram inteligência artificial, porque, teoricamente, agora não tem como saber, né? Já que uma obra que usa essa ferramenta chegou tão longe e teve tanto mérito. Mas, pro final, ele chega a ironizar, dizendo que usar o Midjourney é mais rápido que contratar um estagiário ou contratar um ilustrador, né, um ser humano que some e não entrega o trabalho. Então, né, usar um robô, teoricamente, para ele é mais interessante. Bom, vamos lá. Primeiro que eu não concordo com 90% das falas do Vicente. Como assim, né, cara? Então as editoras vão começar a contratar robôs para fazer tudo porque é mais rápido que contratar um ser humano. E eu acho surreal um prêmio como o Jabuti, em 2023, não ter uma previsão nas regras do uso da inteligência artificial. Cara, não faz sentido isso, é um prêmio super importante que basicamente não se atualizou, mas as polêmicas do Jabuti não acabam por aí. Vamos lá. Os finalistas da categoria Histórias em Quadrinhos estão aqui na tela. Eu não vou comentar uma por uma, tá? Eu vou deixar o link da lista completa aqui embaixo, mas tem alguns destaques legais. Tem o Franjinha Contato, que eu gosto muito, do Vitor Cafage. Vamos lá, o meu favorito aqui, tá? Eu vou abrir o voto, é A Coisa do Orlandelli. Eu acho esse um quadrinho fenomenal, muito, muito legal. Ele tá, né, indicado aqui ao prêmio, mas qual foi a polêmica da categoria quadrinhos? O Jabuti, ele desclassificou 2 HQs porque eram republicações. Uma foi A Infância do Brasil, do José Aguiar, que ganhou recentemente uma nova edição pela Nemo, e o Indivisível, da editora Conrad, né, que, pelo que eu lembre, saiu primeiro independente, depois digital, e agora aí uma edição física, né, e os caras não perceberam de novo que se tratavam de republicações, e isso aí entrou no prêmio. Vamos falar de um prêmio então que não tem polêmica, que é o HQ Mix. Gente, eu acho que não tem muito o que fazer, premiações são polêmicas, né, e cada uma em seu nível. Eu quero dizer aqui que eu fiquei muito feliz, tá, com o HQ Mix, realmente eu fui um dos votantes dessa edição, né, que contempla aí o ano de 2022, e boa parte dos quadrinhos que eu votei acabaram levando o prêmio, então que bacana, que bacana. Eu vou citar alguns aqui que eu acho que são bem legais, Roses and Guns, ganhou como publicação independente, e você viu primeiro esse quadrinho aqui no canal. Eu comentei como o grande lançamento da CCXP, né? Eu li, provavelmente 2 quadrinhos fez a primeira resenha do Brasil, do Roses and Guns, então que bacana. A gente teve a Elo D'Angelo ganhando 2 prêmios, como novo talento desenhista e roteirista, por Nos Olhos de Quem Vê. E, bom, aqui a gente já tem uma polêmica, né? A Elo, ela publica quadrinhos desde 2019. Então, pra mim, não faz muito sentido ela estar na categoria Novo Talento. Pelo menos eu não entendi o porquê, né, especificamente do nome dela tá, né, nessa parte da lista. Teve Marcelo Dessalete ganhando prêmio. Outro quadrinho que eu coloquei entre os meus melhores do ano foi o Franjinha, do Vitor Cafage, que ele ganhou como melhor roteirista nacional, e o Franjinha ganhou como publicação de aventura, terror e fantasia. Agora, olha que legal. Érico Assis venceu como livro teórico com Balões de Pensamento 2. Ele que é redator desse programa, então parabéns, meu querido. E aí teve a polêmica também dessa categoria, porque, ok, é um livro legal? É, mas ele não é especificamente um livro teórico. Mas ele tá nessa categoria e justamente venceu. Então, enfim, eu tenho a impressão que essas polêmicas nunca vão acabar. Tá, mas o grande destaque do 35º HQ Mix foi a Comic Zone, que quebrou uma hegemonia do Pipoca Nanquim de 5 anos como editora do ano. Olha aí, que momento. Vamos falar de Mark Millar, porque o co-criador de Kick-Ass tem um plano para salvar a indústria norte-americana de quadrinhos, né? O Millar ele tem se manifestado bastante nas redes sociais. Eu não sei muito bem o que está acontecendo, talvez o acordo dele com a Netflix esteja acabando e agora ele está tentando voltar para Marvel, DC, né, e outras editoras. Então ele está tentando mudar o panorama. Tá, mas vamos organizar certinho. Ele começa comentando que a indústria norte-americana de quadrinhos está afundando e que a grande solução seria a Marvel, DC,
dar mais dinheiro para os criadores. E ele vai fazer uma proposta muito bem feita. Ele começa dizendo: eu sei que é grosseria falar de grana, mas também leva um choque quando me dizem que quem está escrevendo e desenhando as séries mais badaladas ganha uma miséria perto do que eu e meus chapas ganhávamos nas mesmas séries há 15 anos. Eu tirava $1.000 mais royalties. Agora me dizem que tem gente ganhando $90 por página e isso é um crime. Aí ele comenta que a indústria ela precisa de escritor bom e roteirista bom para a coisa fluir. O problema é que os grandes nomes, não é tão interessante para os grandes nomes trabalhar na Marvel e para DC, porque o acordo não é muito bom financeiramente falando. E aí o grande plano do Miller é mexer nos royalties, tá? Deixa eu explicar como é que a coisa funciona hoje. Quando um quadrinho, né, esses são números que o Mark Miller está dando, quando um quadrinho vende mais do que 50 mil cópias, o que já é muito, muito difícil, os criadores, eles ganham 2% de royalties. Pensa nisso, o cara trabalha, consegue um feito gigantesco, quer vender, né, esse número de cópias e ele vai ganhar 2% em cima das vendas. Então não faz muito sentido. Aí ele vai propor o seguinte: tá, mas e se fosse 50-50? Sabe, metade dos royalties vão para DC e para Marvel e a outra metade pros quadrinistas. Porque, pensa só, isso vai atrair grandes nomes e quadrinhos que provavelmente não vendiam, não teria expectativa de vender 50 mil, iam passar a vender, né, essa quantidade e todo mundo ia sair ganhando, né, os autores, a Marvel, a DC, né, porque hoje em dia esses caras, né, sei lá, um cara como Ed Brubaker, Matt Fraction, eles estão mais interessados em criar propriedades próprias e eles ganham muito mais dinheiro na Image, né, então seria uma forma dos caras também fazerem super-heróis, né, o Miller ele argumenta muito que a venda de super-herói ela é importante para que o quadrinho independente também venda. Então que existe uma dependência entre o autoral, né, e o mainstream. Para você ter uma ideia, no Twitter, ele chegou a marcar o Cebulski, que é o editor-chefe da Marvel, e o Jim Lee, que é presidente da DC, meio que estimulando os caras aí, quem vai fazer primeiro, né? Quem vai seguir aí a minha dica. E o Mark Miller, ele fala por experiência própria. Quando ele largou a Marvel DC, cara, ele basicamente virou um milionário, fazendo aí acordo com a Netflix, a adaptação a rodo, e é muito legal aqui no Twitter. O Miller, ele fica sugerindo equipes criativas para grandes gibis da Marvel e da DC, né? Então ele fala o seguinte: pô, como seria legal um Greg Capullo e um Scott Snyder nos X-Men? Para ele o Batman deveria ser Joss Whedon e John Cassaday, né? Que é a dupla dos surpreendentes X-Men. Para ele a Liga da Justiça deveria ser Jason Aaron e Olivier Coipel. Cara, olha isso, o Lanterna Verde poderia ser feito pelo John Byrne, e o Miller é muito malandro, né? Porque ele marca a galera, então não tem como os artistas não estarem do lado dele, porque ele tá propondo coisas boas, e ele tá justamente sugerindo coisas que o fã vai gostar. Cara, ele é um gênio do marketing, sério. Mas eu acho que o tweet mais assustador dele nessa sequência é quando ele diz o seguinte: cara, se não fizer isso, tipo, se os grandes nomes não voltarem para as grandes editoras, a indústria vai entrar em colapso. Vamos falar então dos lançamentos da semana. Esse é aquele quadro onde tu se atualiza do que vai sair semana que vem, dia mais interessante. Vocês vão perceber que tem menos Panini nessa lista, porque a editora fez uma reprogramação, pelo menos segundo o site da Panini. Os quadrinhos vão sair mais tarde, então enfim. A gente começa com Milo Manara, adaptando a obra de Umberto Eco, O Nome da Rosa. Essa é uma HQ que já é um sucesso na Europa, saiu esse ano. Essa é a primeira parte de 2, né? Eu já fiz a pré-venda, né? Espero que chegue em breve para eu comentar aqui no canal. Talvez tu conheça O Nome da Rosa, por conta daquele filme do Sean Connery. E essa é uma história de investigação medieval, no século XIV. É tipo um Batman e Robin investigando várias mortes no mosteiro. Depois a gente tem o lançamento da Darkseid, que é uma série que eu gosto muito, que é o Condado Maldito. Esse é o volume 6 e são 8. Cara, eu nem acredito que isso vai ser finalizado no Brasil. É uma história de horror numa fazenda, focada numa bruxa que tem entre seus amigos uma pele humana ambulante. E para terminar, acho que é o único lançamento da Panini que a gente pode afirmar que vai sair semana que vem, né? Como eu falei, as datas mudaram bastante. Essa é uma publicação que junta um conto de Batman, né, que saíram originalmente aqui no Brasil pela Abril, que é o Asas, né, e depois o Devoção. Isso aí pra mim é felicidade pura, tá? Por mim a Panini publicava tudo do Legends of the Dark Knight, sabe? É difícil ter alguma coisa ruim. São histórias que se passam aí no começo de carreira do Homem-Morcego. Pô, e dá uma olhada nas equipes criativas. É Howard Chaykin, Gil Kane, Mike W. Barr. Cara, é só nome gigante. Tá acabando. Foi muito bom te ter por aqui. Vocês perceberam que esse programa teve uma estrutura um pouco diferente. Esse é um programa que ele demora muito para ser feito, porque ele dá muito trabalho. Mas essa configuração que eu tô mostrando para vocês, eu consigo acelerar um pouco o processo de edição. Comentem embaixo, vocês acharam legal? Porque é bacana que eu consigo mostrar a notícia bem grande na tela e ao mesmo tempo acaba sendo mais simples para mim, tá bom? Foi muito bom te ter por aqui e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.